Padre Juan González Arenteiro, um teólogo, um sacerdote do século XIX, século XX, a transição do século XIX para o do século XX, que foi um dos maiores defensores da espiritualidade católica e da vida mística. É o homem que devolveu a vida mística da Igreja. De fato, ele foi um precursor conciliar do Concílio Vaticano II, já trazendo a ideia da vocação universal à santidade. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a biografia, a história e um pouco da espiritualidade de Padre Arenteiro, e já trazendo o assunto da vocação universal à santidade. Então, espero que fique até o final e tenhamos aqui um bom estudo. Lectio bona. Padre Arenteiro é um dos grandes teólogos, né, desse século XX, e que defende aí que a vida mística e a santidade são chamados universais e não privilégios de poucos. Então o Padre Arenteiro ele tem já essa envergadura espiritual, vamos se dizer assim, teve uma formação religiosa muito profunda. Ele era religioso da Ordem dos Pregadores, né, da Ordem Dominicana. Então, Padre Arenteiro ele tem uma formação teológica por si só, simplesmente por ser da Ordem dos Pregadores, muito profunda, uma espiritualidade muito profunda, uma formação teóloga muito profunda. Então, o Padre Arenteiro ingressou aí enquanto jovem, né, recebeu a sua sólida formação de filosofia e teologia escolástica, né, se aprofundou nos ensinos de São Tomás de Aquino e de São João da Cruz, meio que se especializou, vamos se dizer assim, se especializou aí em São João da Cruz e São Tomás de Aquino, tá? Também em toda a questão da ordem carmelita, não só em São João da Cruz, mas Santa Teresa d'Ávila, São João d'Ávila, né? Que foi um padre, São João d'Ávila, né? Que foi um padre diocesano, mas que influenciou muito a espiritualidade carmelita. E então ele se aprofunda nesses grandes santos, nesses grandes homens. Foi ordenado sacerdote e dedicou a grande parte da sua vida no ensino e na pesquisa teológica e direção espiritual. Padre Arenteiro ele teve uma vida de diretor espiritual muito profunda. Ele escreve uma obra chamada Evolução Mística, e essa obra da Evolução Mística influenciou muitos teólogos posteriores, inclusive Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange é um teólogo francês que conversou com o Padre Arenteiro por meio de carta, e as obras de Garrigou Lagrange, principalmente as três idades da vida interior, que seria aí a obra magna de Garrigou Lagrange, muito foi influenciado e muito tem de Padre Arenteiro ali. Então, aqui grandes teólogos a partir do século XX vão ser muito influenciados por Padre Arenteiro, principalmente da área teológica e de espiritualidade, tá? Então, Padre Arenteiro tem esse grande impulso influenciador, tá? Por causa da sua vida, que de fato foi profunda também, não somente seus estudos. E essa obra de evolução mística foi o que impactou e influenciou teólogos posteriores, tá bom? Então, ele defende essa vocação universal à santidade já muito antes do Concílio Vaticano II, por isso ele é um precursor conciliar, tá? Ele já afirmava que todo cristão é chamado à perfeição da caridade. A vida mística não é extraordinária. Ele dizia que o desenvolvimento da vida mística é um desenvolvimento normal da vida da graça. Então, é uma vida espiritual consequente da vida da graça. Assim que você é batizado, você recebe a infusão da graça, e essa infusão já te dá a oportunidade, a graça de viver a vida sobrenatural e a vida mística. Então a santidade é acessível aos leigos. Sendo universal, ela é acessível aos leigos, religiosos e clérigos, cada um no seu segundo estado de vida. Então ele defende, escreve e vive a sua vida pautada nisso.
em que a espiritualidade mística e a santidade não é algo específico de alguns que se aprofundaram ou de alguns que foram escolhidos para tal, mas que essa santidade e essa vida mística, ela é continuidade da vida da graça e que é chamado e que é vocacionado a todos. É um chamado universal, é um chamado aos leigos, aos sacerdotes, à vida religiosa. Então é isso que, primeiramente, aqui Padre Inteiro defende. Tá? Estou aqui trazendo uma breve biografia, mas focando um pouco mais na espiritualidade de Padre Inteiro. Tá? Um dos grandes méritos de Padre Inteiro foi superar a separação ali, artificial entre a vida ascética e a vida mística, né? Tendo em vista que a vida ascética ali faz parte de um esforço humano, uma disciplina de virtudes, né? A regra que se faz consigo mesmo para que tenha o hábito de adquirir virtudes, né? E a vida mística é uma ação de Deus, né? É dom do Espírito Santo, é uma graça de Deus. Então seria uma forma passiva de Deus agir na alma, através também dos seus esforços, da sua ascética, né, que inicia com sua ascética, mas a mística ela já está contida na vida da graça, infusa na alma através do batismo, entende? Então, aqui nós estamos não necessariamente separando de forma extraordinária, mas colocando cada qual no seu devido lugar e entendendo que são ideias complementares, que se unem, mas que vive de formas um tanto separadas, tá? Então, para ele, a ascética prepara a alma, por isso que é complementar, e a mística é o crescimento normal da graça. Ambas fazem parte de um único caminho de vida espiritual, por isso um complementa o outro, tá? Então, Padre Inteiro, defendendo essa via mística, né? Ele foi o grande defensor da mística. Ele foi o grande defensor da espiritualidade católica por meio da mística. Ele visa essa particularidade da vida de santidade do leigo, né? Ele visa aí o leigo porque por muitos séculos e por muitos anos, ainda hoje se tem um pouco dessa ideia de que a santidade é reservada para poucos, especialmente para a hierarquia da igreja, clero, bispos, né? Papas, né? Mas Padre Inteiro aí no início do século XX, ele já traz essa ideia frutuosa de que de fato sim, o leigo também participa da vida da graça, da santidade, através dessa vocação que é feito pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser, né? Não é pautado nesse versículo bíblico, mas aquele que quiser já nos traz um caminho de santidade que parte de uma decisão pessoal de cada um. Não somente de pessoas escolhidas, mas de um chamado universal. Tá? Então o Padre Inteiro está defendendo esse tipo de espiritualidade. Padre Inteiro, ele combate grandes erros espirituais. Ele é um combatente dos erros espirituais, né? Ele se opôs a duas tendências extremas, que é o espiritualismo elitista, que é reservado à mística a poucos, e o ativismo espiritual, que negligenciava a vida interior, né? É uma vida ativa, talvez até apostólica, dentro da vida da igreja, mas que aparta um pouco da vida interna, da vida interior do homem, do recolhimento do homem. Então a vida mística, já dizia também um grande carmelita, Juan Batista, na sua obra Alma de Todo Apostolado, separando a vida ativa da vida contemplativa, separando a vida ativa da vida interior e depois unindo-a, fazendo com que os dois tenham relação mútua sem precisar negligenciar uma ou outra. E Padre Inteiro está defendendo esse tipo de espiritualidade,
que não se pode separar, mas não se pode negligenciar uma e a outra porque está ativo demais ou porque está contemplativo demais. Então, a vida mística abarca esses dois aspectos de forma mútua, tá? Então, ele defendeu uma espiritualidade profundamente teológica, enraizada nos sacramentos, na vida sacramental, ou seja, Eucaristia, confissão, batismo, até mesmo o seu crescimento devido à estatura de vida, ali o crisma, né? Então, ele defende, por meio dos sacramentos, uma vida centrada na caridade perfeita, que é o desenvolvimento da vida espiritual. Então ali nós temos as suas principais obras, né, que trata dessa vida espiritual, desse tipo de espiritualidade. Entre as suas obras estão as mais conhecidas, que seria a vocação universal à santidade, as etapas da vida espiritual, o desenvolvimento e vitalidade da igreja. E dentro desse desenvolvimento e vitalidade da igreja está a evolução mística, tá? Ele escreve, tem esses escritos sobre a mística cristã e os dons do Espírito Santo, visando a mística cristã e os dons do Espírito Santo. Então essas obras influenciaram aí a teologia espiritual do século XX, né, alguns movimentos de renovação espiritual e autores que prepararam o terreno para o Concílio Vaticano II. Tá? Olha que importância que teve o Padre Arinteiro na era, ali, o finalzinho do século XIX e essa transição para o século XX. E que foi um precursor da espiritualidade do Concílio Vaticano II. Tal é a importância do Padre Arinteiro para a Igreja. Hoje ele está em processo de beatificação, tá? Esse processo de beatificação, claro, bem como tantos os outros homens de Deus, demora, né? Tem o seu processo, a sua investigação por parte da Igreja, mas tendo em vista que Padre Arinteiro foi um grande diretor espiritual, não sei se houve na vida dele feitos extraordinários de vida mística, feitos exteriores, que eu digo, de vida extraordinária em relação à mística, mas pelo fato dele ter acompanhado muitas almas, com certeza ele acompanhou, ele visou essa vida mística em pessoas que tiveram esses acontecimentos, tá? Então, por conta disso, a bagagem, né, vamos supor assim dizer, a bagagem de Padre Arinteiro, ela teve um crescimento muito grande. Até porque também Padre Arinteiro estudou em grandes escolas, né, a escola de Salamanca, que é uma das escolas mais conhecidas da Espanha e que tem uma profundidade teológica muito grande. Então ele foi bem formado. Essa parte de formação de Padre Arinteiro contribuiu muito para a sua espiritualidade teológica. Então, nós temos aqui um grande sacerdote da ordem dominicana que teve uma renovação espiritual para a igreja muito grande e que impactualiza os nossos tempos, os tempos contemporâneos, onde muitos teólogos, onde muitos leigos estão se aprofundando, leigos aqui, eu também me aprofundei, mergulhei na espiritualidade por conta, como consequência desses grandes homens, principalmente aqui, olhando para o Padre Arinteiro. Então ele foi um elo entre a tradição medieval, tomista e mística, e a igreja contemporânea. Ele faz essa ligação, né, da igreja medieval com a igreja contemporânea. E isso para nós é uma riqueza, né? Fica aqui para você essa ideia do Padre Arinteiro, né, que a igreja ela não se renova principalmente por reformas externas, né, mas pelo florescimento da santidade em todos os seus membros da igreja. Assim é o Padre Arinteiro na sua espiritualidade, que trouxe para nós essa consequência no tempo contemporâneo. Fica aqui a vida, pequena biografia do Padre Arinteiro, e que você possa também mergulhar, entender um pouco mais desse tipo de espiritualidade, principalmente na vocação universal da santidade que você e eu somos chamados a viver. Deus te abençoe e Lectio Bona.